Bom dia! Está no ar mais um programa Médico da Família. Hoje, 22 de dezembro, segunda-feira, vamos iniciar esta semana maravilhosa. Semana que antecede já o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Vamos falar sobre o acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame cerebral. É uma doença caracterizada pelo início agudo de um déficit neurológico, diminuição da função, que persiste por pelo menos 24 horas. Pode ser dividido em dois tipos: acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico. Você sabe que este programa será muito importante para que você fique com a gente. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Ana Lúcia, lá do bairro Santa Luzia. Também para Rosilda Alves, do bairro Santa Fé. E um abraço especial a todos os funcionários e funcionárias da Santa Casa de Campo Grande. Vocês pediram um abraço e está dado no ar. Independentemente do tipo, o AVC constitui um problema grave de saúde, sendo a primeira causa mundial de incapacidade e redução da qualidade de vida. É a terceira causa de morte em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Contudo, um dos fatores determinantes para agravar ou amenizar as consequências é o tempo que transcorre entre o começo dos sintomas e o recebimento dos primeiros cuidados médicos. Afinal, quanto menos durar a falta de irrigação, menos será a perda do tecido cerebral. Para falar deste assunto, estamos aqui com um amigo de todos vocês. Ele é neurologista, neurocirurgião, doutor César Nicolatti. Bom dia, doutor César. Bom dia. Prazer tê-lo mais uma vez aqui para falar de um tema que mexe com muita gente. Sim, o prazer é meu. Eu fico muito contente de estar sendo sempre lembrado. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo programa e pelo público. E eu acho que é muito importante a gente poder estar prestando essas informações, porque quem tem informação consegue se tratar e consegue resolver os problemas e ter uma recuperação melhor. Doutor César, a gente sabe que existem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Qual é a diferença? Bom, o isquêmico é a falta da circulação cerebral, ou por trombose ou por embolia. A embolia é quando um trombo de dentro de uma veia se solta, ou de dentro de uma artéria se solta e vai pelas artérias até entupir num vaso que é mais fino. As artérias elas vão ficando cada vez menores. E a trombose é quando existe alguma ferida, alguma úlcera, uma placa de ateroma, que é uma placa de colesterol, que forma então um trombo e ali o sangue se coagula. Quando há a embolia ou quando há a trombose, para de haver circulação cerebral. E acontece o infarte daquele tecido. O infarte é a falta de circulação no tecido em questão. No caso, nós estamos falando do cérebro. Esse é o infarto isquêmico cerebral. O mais famoso é o do coração, mas o infarto pode acontecer em qualquer órgão. E aí, quando acontece isso, o que a pessoa sente? É um mal súbito. Mal súbito. O derrame é um mal súbito, é uma situação aguda. A pessoa tem, de repente, uma alteração de sintoma que geralmente está associada à perda da força ou alteração de sensibilidade em um lado do corpo. Tem dor? Dor de cabeça, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Quando nós temos o AVC hemorrágico, pode haver dor, é mais frequente que haja dor. Eu acabei não falando do hemorrágico. Sim, o hemorrágico é quando há o rompimento de um vaso. Pode ser um vaso venoso ou um vaso arterial. Por isso que chama derrame, porque derrama sangue. O derrame é um nome popular, Isso. é mais relacionado ao hemorrágico. No hemorrágico. Mas ele serve para os dois tipos. Na língua inglesa, usa o termo stroke, que é golpe. Porque é uma coisa como um golpe. É lancinante, é rápido. É como um atropelamento.
Eu costumo dizer para alguns pacientes assim, olha, é mais ou menos como um atropelamento. Antes de atravessar a rua, a pessoa estava bem, aí foi atropelada, em 5 minutos já não é mais a mesma pessoa. Meu Jesus amado, a coisa é complicada. E o que leva a ter esses derrames, esse AVC, tudo isso aí, esse acidente vascular cerebral? O que leva a isso? Os principais fatores de risco estão relacionados à hipertensão arterial, isso tanto para isquêmico como para hemorrágico. Os fatores que se relacionam com a hipertensão arterial, como o diabetes, também são fatores de risco importantes. Distúrbios das gorduras, dislipidemias, aumento de colesterol, por exemplo, são todos fatores que estão bem relacionados. A idade geralmente acontece acima dos 60 anos, é muito difícil acontecer abaixo dos 60 anos. Alguns tipos de hemorragia cerebral, de aneurisma, acontecem mais precoce. O aneurisma é uma doença do adulto jovem, mas é uma situação mais específica, que é um sangramento. Mas o mais comum de todos, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, que hoje a nomenclatura médica orienta que a gente use o termo acidente vascular encefálico, porque o tronco cerebral e o cerebelo não fazem parte do cérebro anatomicamente falando, mas estão todos relacionados, e a doença pode ocorrer em qualquer um desses 3 órgãos que ficam dentro da cabeça. Então, o mais frequente de todos é o isquêmico. E é esse que tem esse impacto que a ONU colocou, que é a terceira maior causa de morte. Qual que é a segunda maior causa de morte? Doença cardíaca. Sim. E relacionada a quê? É doença coronariana. E o AVC, o que é? É doença da circulação cerebral, ou seja, a doença da circulação cardíaca e a doença da circulação cerebral são o mesmo tipo de doença, só o órgão-alvo que é diferente. E qual que é o primeiro? A primeira causa de morte pela Organização Mundial de Saúde, morte violenta. Traumatismo, acidente. Tiro, então, tudo por isso. morte natural, o AVC é a segunda causa. Em alguns lugares ele é a primeira causa. Em mulheres é a primeira causa nos Estados Unidos. A primeira causa em homens é o infarto do miocárdio. Se a gente levar em consideração que é basicamente a mesma doença, só com um órgão de choque diferente, nós estamos lidando com uma doença muito séria, que é a doença cerebrovascular, que é a doença vascular de pequenas artérias. Como vocês veem, a coisa é complicada e perigosa. Mas no próximo bloco vamos ver como se faz o diagnóstico, o tratamento, prevenção. Não saia daí não, é rapidinho. Já voltamos.